Gente, vamos para mais um vídeo de Bullet Journal. Eu tô ainda testando o tipo de vídeo que funciona aqui no canal, então eu nem sabia exatamente se eu ia fazer um vídeo de Bullet Journal esse mês, mas por que não, né? Eu gosto muito de organização e calhou novamente de um domingo qualquer eu estar com tempo para fazer o meu Bullet Journal com paciência e ainda por cima gravar. Então, além de ser um conteúdo que eu gosto de fazer, que eu gosto de consumir, de fato, eu estava com um tempinho livre. E então esse vídeo foi até um pouco improvisado, assim, porque eu queria muito curtir uma vibe que fazia muito tempo que eu não curtia, que era realmente desenhar no Bullet Journal num dia livre. Se você chegou de paraquedas nesse vídeo e não sabe o que que é um Bullet Journal, quem é essa menina, o que que ela tá desenhando aí? Bom, primeiro que Bullet Journal é um método de organização e ele não depende, não é exatamente um tipo de caderno específico, um tipo de agenda específica. É um método de organização super personalizável do qual você vai escolher o layout e as coisas que você vai priorizar naquele mês. E você faz essa manutenção sozinho, ou seja, um bullet journal você faz em um caderno qualquer, é, sem linhas ou com linhas ou pontilhado, como é o meu, e você constrói a sua organização. Para mais informações, acesse outros vídeos aqui desse canal, onde eu falo mais sobre isso, onde eu comento meus bullet journals antigos, enfim, tenho vários por aqui. E segundo, o que que essa menina está desenhando, né? Esse mês eu escolhi uma decoração para abrir o mês. Eu achei algumas referências no Pinterest, na verdade essa foi a primeira que eu vi, e a referência que estava aparecendo sempre no meu Pinterest, que chamava a minha atenção, eram essas de azulejos e limões sicilianos. A gente tem aqui no Brasil essa referência de que esses azulejos azuis são azulejos portugueses, né? Mas na verdade os azulejos eles são uma herança árabe que esse povo, que hoje em dia a gente conhece como os países da Europa, eles herdaram, né? Então eu acho muito maneiro uma arte simétrica e dessa vez apareceram esses limões sicilianos também. Então eu quis fazer esse tom de azul em específico, que eu tive que misturar dois lápis aí e combinar com o amarelo, ficou tipo tão bonito. Gente, eu como sou artista, tem algumas cores e texturas que pra mim são apetitosas e é assim um apetite visual. A combinação desse azul e desse amarelo me deixa num êxtase visual. É assim, uma coisa absurda. Inclusive, eu penso em fazer as ilustrações das eco bags e todo esse lançamento das coisas que vão vir junto, um pouco nessa estética. Vamos ver, mas eu acredito que vai ter muito a ver com esse azul, porque desde o começo que eu comecei a desenhar esse projeto, esse tom de azul ele vinha pra mim muito forte, então eu acho que eu vou explorar isso. Falando em eco bags e organização, né? No último vídeo eu fiz 2 páginas no Bullet Journal e essas 2 páginas elas são as seguintes a essa que eu tô fazendo agora. Então, meio que elas não estão nessa estética. Vocês vão ver no final, quando eu mostrar o resultado. Mas elas têm um pouco a ver com organização. Organização que eu quero deixar muito em evidência nesse mês, que as produções de conteúdo que eu quero fazer esse mês que eu tô desenvolvendo essas eco bags. Que eu quero fazer não, que eu já estou fazendo. E aqui no canal é um pouco mais de bastidores mesmo, porque aqui eu estou sendo sempre mais aberta sobre isso. Você mesmo que tá assistindo esse vídeo, você reparou numa coisa? Esse vídeo do canal eu resolvi não deixar ele tão acelerado. Confesso que foi um acidente, né? Como eu disse, nesse dia eu não tava nem muito preparada para gravar, então eu gravei alguns takes e quando eu vi eu tinha pouco material de vídeo no total, então eu resolvi não acelerar ele tanto. Ele tá numa velocidade um pouco mais humana, por assim dizer, mas infelizmente nossos olhos humanos estão viciados em coisas muito rápidas. Ai, mais uma crítica social brusca que eu fiz, perdão. É, foi do nada, eu sei. Falando em coisas humanas, eu fiz uma coisa aí bem humana que eu errei os dias e eu esqueci o dia 18, e aí eu tô percebendo o meu erro, tô olhando pro calendário, vendo onde eu errei. E no final, o meu Habit Tracker, que é essa página em que eu optei pro meu Habit Tracker ser de vários calendáriozinhos repetidos, em que um eu coloco leitura, inglês, academia. Ele ficou com um erro meio grotesco ali, né? Mas fazer o quê? Mês passado eu tinha errado no mês também, eu tinha colado um adesivo de
azulejo português no dia 22, vocês se lembram? Pois é, não aconteceu nada no dia 22, talvez eu nem acorde cedo no dia 22 pra marcar ali. Gente, plot twist, assim como o mês de fevereiro, eu fiz ali a minha colagem, tem um vídeo aqui no canal, né? E eu tava assim, nossa, será que a arte feia é melhor do que a IA? Eu tava fazendo essa decoração desse mês e eu, tipo, comecei a odiar muito. E depois, agora eu tô olhando ela com um pouquinho mais de carinho, mas eu também não tinha curtido tanto quando eu fiz. Recentemente apareceu um vídeo, acho que foi aqui no YouTube pra mim, do YouTube Shorts, da Bia Daga, ela falando sobre a importância de fazer arte feia, né? Entre muitas aspas, arte feia, na verdade, desenho torto e desenhos cada vez mais humanos, porque, se a IA vai fazer tudo perfeito mesmo, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer coisas bem humanas, né? Ahn, Ai, gente, eu não entro nessa paranoia da IA tão frequentemente, não, porque pra mim, ó, eu quero mais aqui. Ai, não que se exploda a IA, pelo amor de Deus, não, não façam isso. Eu não sei porque eu entrei nesse assunto, mas eu só queria dizer, tava aqui no meu peito, que eu precisava dizer que nós humanos precisamos desenvolver paciência, lutar contra essas coisas muito rápidas, né? Esse consumo muito rápido, desenvolver paciência para consumir arte de verdade, arte humana. Porque eu acho que o problema não vai ser nem que no futuro as pessoas não vão ter capacidade de escrever um livro. Eu acho que no futuro as pessoas não vão ter mais capacidade, infelizmente, de ter paciência para ler um livro. Ai, falei, isso aqui tava no meu peito. Isso aqui não tem nada a ver com o vídeo. Gente, eu poderia falar disso por horas, mas eu lembro que na minha primeira aula de História da Arte da faculdade, e depois algumas aulas posteriores, quando eu fiz meu intercâmbio e tal, a gente falava, né, sobre a história, né, o começo da arte, falando da arte rupestre, não sei o quê, mas eu acho que a parte mais interessante é que o ser humano, a humanidade moderna, não sabe por que que o ser humano começou a fazer arte lá atrás e muito menos por que que ele continuou. Tem aquela história do animalzinho, né, dos rituais dos homens das cavernas, mas assim, a gente não sabe por que que a gente continuou fazendo arte. É porque ela vem de dentro, ela é subjetiva, não sei o que, não sei o que lá. Cara, sai do celular e vai fazer alguma coisa. Hoje eu estou com a minha matraca incontrolável, tá bom? Me sigam para mais dicas de bullet journal de organização e papos cabeça sobre arte, mundo moderno, não sei o quê. E é com essa, gente, que eu vou me despedir. Deem um like nesse vídeo. Me sigam nesse canal que eu tô postando vídeo toda sexta-feira, às 18 horas da tarde ou noite, não sei como você interpreta isso. Esse é um canal em que eu falo sobre arte, organização e mostro minha carreira artística. Me acompanhem, por favor. Até semana que vem.